Sejam bem-vindos ao Nutreino Podcast e hoje eu tô com uma convidada pra lá de especial. Seja bem-vinda, Bárbara Costa. Obrigada. Tudo certo? Como é que É um nós estamos? prazer, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagino, o prazer é todo meu, o prazer é todo nosso. Eu que agradeço o aceite. Aqui no nosso podcast a gente inicia com uma brincadeirinha que, diferentemente da fisiologia do exercício, é a filosofia do exercício. Quem é Bárbara Costa? Fala pra gente. Nossa, complexo, hein? Bem, Bárbara Costa é mãe, nutricionista, né? Sou casada, porque senão a gente responderia o contrário, né? Que a gente é nutri. Bem, apaixonada por vida saudável, por ajudar as pessoas a melhorarem o estilo de vida delas, a serem mais felizes, né? Com a sua autoestima elevada, com a melhora da saúde. Bem, uma pessoa apaixonada aí pela vida, pelo esporte e pela alimentação saudável também. E como surgiu a nutrição na tua vida? Bem, tudo começou quando, com 17 anos mais ou menos, eu entrei na academia e fiquei interessada nesse ramo de cuidar melhor, né, de mim. E então tudo começou ali quando eu comecei a frequentar a academia, malhar, e eu comecei a ter um interesse maior pela alimentação. Porém, assim, a minha família era bem disfuncional no quesito alimentação, né? Então, o pessoal não se preocupava muito com isso. Então, eu tive grandes desafios em melhorar, né, a minha alimentação e as minhas escolhas, né? E daí veio o interesse, eu já sabia que eu queria a área da saúde e acabei optando pela nutrição. Né? Mas foi sempre focando mesmo nessas dificuldades pessoais, né, que eu me vi fazendo a nutrição. E quais foram os desafios que você encontrou ao longo dessa jornada, ou encontra ainda? Eu acho que são muitos, né? Eu acho que tem os desafios profissionais pessoais, né? E os desafios em relação ao engajamento com o paciente, né? No que eu quero dizer? Eu falo isso muito na clínica com as meninas, né? Eu acho que como profissional, o grande desafio é a gente entender que a gente está construindo um caminho. Né? E para essa construção do caminho vão vir fases boas, fases ruins. A gente tem que estar sempre se movimentando, né? Sempre estando bem quieto para a gente poder crescer a nossa profissão, né? Já que chega gente nova o tempo todo, né? Quando eu comecei a nutrição, tinha nutrição na Federal e nutrição na Unipac. Hoje a gente já vê várias nutrições aqui em Juiz de Fora, né? E no Brasil a gente vê várias pós. Então acho que o desafio maior foi estar tendo resiliência mesmo, paciência no quesito profissional. Agora, no âmbito clínica, né, eu acho que tentar entender o paciente, né, tentar manter o paciente motivado no tratamento, né, querendo ou não, é um desafio que a gente vem tentando aprender, né, no nosso dia a dia. E, bem, eu acredito que são esses, engajar o paciente no tratamento, né? Eu acho que quando a gente fala em atendimento clínico, é manter o paciente no caminho, né? Uhum. Ensiná-lo, enfim. Esses são os dois desafios que eu acredito que eu consigo ver dessa maneira. Perfeito. Em relação à questão, quando você fala da motivação e também ensinar o paciente, na sua experiência, como você vê as dificuldades do nutricionista em enxergar um indivíduo que não seja uma faceta única e exclusivamente do paciente? Como que você vê o nutricionista enxergando o lado humano ou as próprias dificuldades que o paciente tem em relação, às vezes, a entender as condutas clínicas ou até mesmo atribuir valor à tua intervenção? Ou até que ponto você vê um paciente mais desmotivado por questões psicológicas, emocionais, enfim, dentro da sua experiência e também da tua vivência, como que você enxerga isso para o nutricionista e quais talvez as formas que você identifica para lidar com isso? Bem, eu acho que uma das características que qualquer nutricionista tem que ter é a empatia, né? Da gente conseguir escutar o paciente, escutar o que o paciente está ali na consulta falando. Porque a gente tem uma tendência, né, Santiago? Eu percebo muito isso, inclusive em falas com colegas, da gente passar para o paciente aquilo que a gente faz, né? As nossas preferências, o que a gente acredita. Então, a gente, como ser humano, a gente tem mania ao ensinar até de fazer isso, Perfeito. né? Então, eu acho que a escuta, eu acho que ela é o grande segredo do atendimento,
muito, né? Eu mesma, na minha prática clínica, quando eu comecei a clinicar, né? Assim que eu formei, eu comecei a fazer dieta low carb e jejum intermitente. Então, o aprendizado que naquela época eu passava para os meus pacientes era esse. Né? Eu tinha uma certa tendência de ir para dieta low carb, para o jejum intermitente, porque era aquilo que eu fazia, né? E a longo prazo você vai lidando com pessoas totalmente diferentes, né? Com comportamentos diferentes. Então tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais emocionais. E a gente tem que começar a ter esse tato com o paciente, entender o que o paciente consegue aderir mais, qual que é o estilo de vida dele, né? Quais são as dificuldades até dentro do trabalho, dentro da casa dele. Então, assim, essa questão de você ter a empatia com o cliente, entender, né, como que é a rotina dele, a logística dele, a vida dele, é primordial antes de você pensar em qualquer conduta, né? Um dia desse eu vim gravar um podcast aqui e eu falei com a Clara, eu falei, olha, acho que pelo menos a base do meu tratamento para qualquer paciente é ir na queixa do meu paciente. Né? É começar pela queixa. Você pode ver até um resultado de exame ali no qual você também vai atuar com o paciente, mas se o paciente está falando que o que está incomodando ele naquele momento é o sono, a gente tem que começar a atuar por ali, né? E isso a gente descobre como? Na escuta, né? Então, acho que assim, um bom começo, com certeza, é escutando, né? Aham. Então, eu acho que é o grande segredo aí de uma boa comunicação com o paciente, você saber qual caminho que você vai tomar, né? O restante acaba vindo, né? Então, assim, com a prática, complementando aí, a prática clínica também, quanto mais acho que você vai atendendo, né? Eu clinico há 7 anos, desde que eu me formei, eu faço somente isso, nunca fui para outros lados, né? Hoje eu tenho o podcast também, mas como acessório, então é como algo que a gente vai bater papo mesmo, mas não é algo que eu extrapolo muito. Então, a minha experiência clínica hoje me fez ter, acho que assim, um bom tato de saber atender, né? Eu acho que quanto mais você vai atendendo, literalmente, né? Treinando, mas você vai tendo o feeling ali de estar atendendo bem seu paciente, né? E como você vê hoje as informações atribuídas às mídias sociais em se tratando única e exclusivamente de nutrição? Eu acho que as pessoas têm que ter muita maldade na internet, né? Porque ali o conteúdo ele está sendo dado de graça pro paciente, porém ele tem pessoas que são extremamente boas no que fazem, né? Como qualquer outra área, só que tem pessoas extremamente despreparadas, né? Então que hoje ali você só precisa ter boca para você estar na internet, né? Hoje em dia você não vai no currículo Lattes da pessoa que você está escutando para poder verificar o que que ela fez, né? Então, eu acho que primeiro é buscar essas informações de lugares que a gente sabe que são, né, vamos dizer, confiáveis, né? E ter essa cautela, né? Porque é muita informação, né? Sempre vai ter muita informação muito boa que vai te auxiliar. E acho que as pessoas têm que estar buscando esses profissionais de confiança mesmo, né? Então, por exemplo, não é porque é famoso que vai, às vezes, te dar informações grandiosas, né? Então, ter esse feeling aí, esse cuidado. E também, né, aproveitar a internet, tudo bem, mas ter o seu profissional de referência para você poder, né, confiar a sua saúde, as suas dúvidas a ele e uma maneira de explorar um pouco melhor, né? Igual meus pacientes, às vezes tem uma dúvida, eu falo, anota no bloco de notas, traz para mim, porque vai aparecendo, né, dúvidas aí no meio do caminho. E aí surgem dúvidas assim, né, que a gente nunca nem escutou falar, né? Um dia desse meu paciente perguntou do chá de banana. Eu falei, gente, que raio de chá de banana é esse? Fui lá no YouTube ver o que era. Eu falei, gente do céu, é cada coisa, né? Então, acho que tem que ter uma maldade, tem que ter bastante malícia aí na internet, porque tem muita coisa boa, obviamente, né? A internet veio para poder trazer muita informação pra gente, né? Em todos os sentidos, mas tem muita gente despreparada, né? Tem muita gente boa e muita gente despreparada. Então, a gente tem que ter essa maldade aí Uhum. ao verificar o que a gente está assistindo, né? E qual que é o segredo pro nutricionista alcançar o sucesso, assim como você alcança na sua profissão? Bem, não sei se tem um segredo, né? Mas Uai, eu acho assim. aqui é polêmica e provocação toda hora. Bem, o que eu acredito muito? Inclusive, essa semana eu fiz reunião lá na clínica com as meninas, né? Na minha clínica são 5 nutris. E aí a gente faz reuniões mensais e de 3 em 3, 4 em 4, a gente faz reuniões individuais, né? Pra gente poder saber qual o ponto de vista de cada uma, o que elas estão conseguindo ver. E eu vejo hoje, eu vou falar como a parte mais de liderança, tá? Porque é uma coisa que às vezes eu vejo as pessoas tendo essa dificuldade.
Eu acho que as pessoas, elas querem muito hoje, né? Elas veem, às vezes, hoje a nutrição até como algo que, né, dá dinheiro, né? Se a pessoa for boa no que faz, se ela tiver paciência, porque nada acontece por acaso, né? Não é porque você vai começar a fazer vídeo na internet ali que você vai ter sucesso. Então, acho que um dos pontos que eu acredito que né, que gera o sucesso, primeiro é a resiliência, né? Você ter paciência de fazer na construção, não desistir, né? Porque eu falo que o autônomo, principalmente o nutricionista que está começando agora, ele tem que ter muita paciência, porque ele não vai ter agenda cheia de hoje para amanhã. Vai demorar, né? Ele tem que gerar confiança no trabalho dele, ele tem que organizar a estrutura de atendimento dele para que ele consiga atender uma agenda cheia, né? Como, por exemplo, saber mexer num aplicativo para poder calcular a dieta na hora para o paciente. Então, tudo isso vem com o tempo. Então, acho que o tempo ele é maior, seu maior amigo, né? E o treino, né? Eu acho que também você conquistar, cativar seu paciente, né? Eu acho que quando você tem empatia com o seu paciente, você vai ter paciente para a sua vida, porque é um que sai dali, né? Eu acho que o boca a boca hoje, ele ainda é o meu maior forte. Hoje eu tenho bastante seguidor, né, nas redes sociais, mas eu acho que ainda o paciente, quando ele tá ali comigo e eu consigo trabalhar bem com ele, entender ele, ele sai dali e ele tem facilidade em fazer dieta, né? Então isso gera uma boa adesão, isso gera resultado e o boca a boca, eu acho que sempre funciona, né? Eu falo, cara, se não existisse Instagram, porque hoje a gente tem Instagram, tudo Exato. bem, mas eu quero saber, e se não tivesse, né? Então é Uhum. fácil a gente pensar no mundo onde a gente tem. Então, eu acredito que resiliência, muito treino, né? Saber o que quer, não ter plano B. Ontem eu falei isso com uma nutricionista da minha clínica. Eu falei, não, você não pode ter plano B. Você tem que fazer o seu plano A. Seu plano A é consultório, você tem que juntar todas as suas forças, fazer tudo o que você puder para que você faça o ser uma realidade daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Porque as pessoas hoje, eu acho que elas têm muita pressa, né? Para tudo. Tanto no ambiente profissional, né? De querer ter resultados rápidos, de ganhar dinheiro, mas também, né? O paciente também tem pressa. Então, acho que a gente tem que saber para aonde a gente quer chegar. Porque você, por exemplo, que construiu a sua carreira, né? Que já está pensando em próximos passos, eu acredito que você ficou 100% imerso na sua profissão. Você não pensou em plano B, C. Não, não tem que ter plano B. Você tem que fazer o plano A dar certo e juntar, ter forças para você poder conseguir, né, ir prospectando e crescendo. E aí eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para o paciente também, eu acho que é muito importante, é ter inteligência emocional, de lidar com tudo isso, porque acho que em qualquer fase, né, independente da profissional e também da prática do paciente, se você não tiver inteligência emocional para você poder lidar com os meses ruins, né, vai ser difícil. Exemplo, no começo da minha carreira, todo ano de dezembro era horrível, porque eu parava dia 15, né? Então, atendia metade do mês eu não trabalhava. Eu não entendia como era isso, eu nunca tinha trabalhado antes. Então, hoje, graças a Deus, né, com a agenda cheia, com muita procura, eu consigo me estruturar para o mês de dezembro não ser um mês ruim. Então, tudo isso vem com a prática, né? Ontem, eu até estava falando com as meninas, eu falei assim com uma, falei, gente, vocês têm que ter meta paciente semana. Não adianta você querer cobrir 40 consultas no mês e deixar 30 para o final do mês. Não. Então, se é 40 pacientes no mês, é 10, 10, 10. Então, você não pode deixar aquilo dali ficar caindo, senão a sua meta não bate. E aí, eu dei o exemplo, né? Que esse mês eu coloquei a meta de 40. Ela falou, mas como que você vai bater essa meta? Eu falei, olha, eu vou bater essa meta sabendo que eu tenho certeza, tendo certeza que eu vou bater ela. Porque eu já tenho esse número de pacientes. Para eu atender 40, eu tinha mais de 60 na agenda. Né? Então, a gente também tem que contar com os imprevistos, a gente tem que contar com a remarcação, com a desmarcação. Então, para isso também a gente tem que ter inteligência emocional, da gente não duvidar da gente, né? Da gente entender o trabalho que a gente está fazendo bem feito, dessa construção que a gente está fazendo e sempre colocar o paciente em primeiro lugar. Né? Porque se você fizer um atendimento bem feito, com estrutura, com atenção, né? Se você fizer as coisas dentro do prazo estipulado, não deixar seu paciente esperando e você for bom naquilo, cara, não tem como dar certo. Não tem como dar errado, né? Então, acho que é meio que por aí mesmo, é ir fazendo e tendo inteligência mesmo de continuar, de não desistir, de não ter plano B. Não existe negócio de plano B na minha cabeça. Você decidiu que você quer atender, você vai atender. Você gosta disso, né? Então, acho que é por aí. Você falou que se você citou 6, 1 ano e 2 anos, às Uhum, vezes como um período talvez ali poderia ser um intervalo entre a finalização da graduação, o início, a consolidação do mercado. uhum, Por mais que nós tenhamos, por mais que você falou também, que tem que ter paciência, que tem que ter
muitos estudantes e até mesmo profissionais recém-formados que estão nos assistindo podem estar, talvez, querendo fazer essa pergunta. Quanto tempo você acredita que é um tempo que pode ser considerado para que o recém-formado ele não fique tão ansioso, então com receio de aquela pergunta, pô, será que eu fiz a opção certa? Será que Uhum. eu tô na profissão certa? Quanto tempo você acredita que é um período talvez considerável até uma consolidação no mercado? Ou você acredita que isso é extremamente variável, é contextual, depende? Enfim, como você vê esse hiato de tempo ou quanto seria esse tempo, mais ou menos? Bem, eu acho que essa pergunta é difícil de responder, justamente porque tudo depende do perfil Per- do indivíduo, né? Aham, Então, assim, vou falar uma média. Eu acredito que, no mínimo, que a pessoa tem que ter uma paciência aí, de pelo menos 1 ano, 2 anos aí, para perfeito. algo poder se concretizar, Aham, tá? Mas, assim, eu acho que tem muito a ver com o perfil da pessoa. Por que que eu tô te falando isso? Por exemplo, quando eu me formei, né? A minha condição financeira era muito ruim. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era motorista. E, bem, eu tive uma oportunidade, tá? Então, minha tia tinha uma sala no Rossi, do Independência, ela dava aula. Ela falou: Bárbara, você quer atender lá? Eu falei: quero. Vamos tentar. E aí, bem, o que eu tinha dinheiro até para comprar na época era uma mesinha, 2 cadeiras do paciente, a minha cadeira eu ganhei e 2 nichos, ou seja, não foi por condição financeira maravilhosa que eu comecei a atender, foi oportunidade. E aí, bem, comecei a atender, comecei a ver que era aquilo dali que eu gostava, né? E aí fui me comunicando, já entrei logo no Instagram, né? Que na época era mato, não tinha ninguém, né? Coloquei há 7 anos atrás. E aí eu comecei a falar do meu trabalho, né? Só que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa de querer mais, de não ficar, por exemplo, sei lá, você nunca vai me ver dia de semana. Por mais que eu tenha tempo, que é raro, mas às vezes vai acontecer, de estar em casa e não estar fazendo nada por mim, entendeu? A não ser final de semana, né? Então eu tô o tempo todo inquieta, pensando, poxa, será que eu posso fazer um podcast? Será que eu posso chamar o paciente para poder ser entrevistado? Enfim. Então eu sempre tive essa cabeça do correr atrás. Então, quando eu comecei a atender, né? Meu primeiro mês, sei lá, foi 6 pacientes, depois foi 10, depois foi 15. Aí eu trabalhei nesse primeiro consultório, acho que 7, 8 meses. E aí a Natália Braga, na época, me chamou para trabalhar na clínica dela. Falei, opa, vamos lá, né? Pensei, repensei, porque o estilo de trabalho da Nath era um pouquinho diferente do meu, mas ao mesmo tempo também eu vi vamos dizer assim, uma oportunidade para que eu pudesse estar dentro de uma clínica, conhecer pessoas, né? Depois eu vou chegar nesse âmbito. E aí eu fui para a Nath, fiquei lá 2 anos e pouco, e aí eu já entrei sabendo que eu queria sair, eu sabia que eu queria ter o meu lugar. E dessa maneira eu fui fazendo as minhas construções, né? Eu fui juntando dinheiro, fui fazendo novos clientes. E dali, assim, eu também tive momentos ruins ali. Quando, por exemplo, eu migrei, que eu dobrei o valor da consulta, né? De sair do meu consultório para algo maior, a minha consulta era 120, foi para 200. E aí eu tive perda de paciente nesse momento. Só que assim, eu continuei trabalhando firme, eu continuei fazendo o que tinha que ser feito, e daí minha agenda foi aumentando, aumentando, né? E aí, gradativamente, eu já atendi até bem mais do que hoje, né? Hoje eu não quero atender muito, eu tenho a Lisa, eu tenho outras coisas, eu tenho a minha parte de liderança da clínica também, né? No qual eu preciso estar presente. Mas, assim, primeiro que teve os momentos ruins, e aí é bom a gente falar, né? Porque, assim, nutrição dá para ganhar dinheiro, nutrição. Hoje, se você for um bom profissional, que está atualizado, né? Que também está estudando, que está em contato com outras pessoas, você vai se dar bem, né? E se tiver paciência, ele está fomentando o que você precisa. Mas, obviamente, tem momentos de agenda, né? Com mais procura, com menos procura, os meses de inverno são menos procurados, os meses de verão são lotados, a gente tem que ter esse tato também com a agenda. Então, assim, eu fui uma pessoa que eu tive os meus momentos delicados, né? Mas eu também soube agir conforme eles. Por exemplo, minha gravidez ela não foi planejada. Eu tava na Natália, tinha acabado de entrar lá. E aí, bem, veio uma bebê, né? Não tinha nem 1 ano de formada. Eu falei, nossa senhora, com o que que eu vou fazer? Eu falei, eu vou trabalhar pra caramba. Então, assim, comecei a trabalhar, crescer, entendeu? E aí eu fui fomentando as coisas. Mas, assim, eu acho que eu tinha muita clareza do que eu queria, sabia? Eu sabia que era isso que era pra mim, que eu ia conquistar.
De verdade. Então, assim, eu acho que você não pode ter o plano B justamente por isso. Se o consultório é o que você está buscando, foca nele. Você não pode ter, eu vou trabalhar em outro lugar e vou para o consultório. Gente, você não vai ter dedicação, porque olha só, eu atendendo hoje, que eu atendo assim, né, pelo menos 60 pacientes mês aí, que nem é tanto, eu já atendi muito mais. Mas assim, é difícil você ter tempo para você poder gerir, para você estudar, né, para você poder viajar aí nos congressos. Então, eu acho que sim, é uma pergunta muito difícil, voltando, de responder, mas eu acredito que você tem que colocar no mínimo um ano ali para você começar a ver e focar, imergir 100% nesse um ano, entrar numa pós, se relacionar com outras pessoas, né? Isso também foi uma coisa que eu fiz assim que eu formei, eu entrei em 2 pós. Entendeu? Entrei nas 2 pós, dali, bem, acho que de lá para cá também entrei no Golden, não sei se você conhece o Golden, do Bruno, da ABF Eventos, que é um grupo de 100 médicos e nutricionistas do Brasil. Participei 3 anos seguidos, e aí, poxa, fazia mais de 5, 6 encontros no ano, e aí para Brasília, São Paulo, e ali eu, poxa, vivi uma coisa diferente do que eu já vivia, chegava aqui, colocava na prática. Então, assim, eu acho que você tem que ser inquieto. Você não pode esperar as coisas chegarem para você, não, porque elas não vão chegar, né? Eu falo isso muito na clínica. Lá na clínica eu tenho pessoas de comportamentos totalmente diferentes. Eu tenho pessoas que são mais tranquilas, né? Eu tenho pessoas que são mais, como que fala? Dominantes, influentes, que vão mais ali, que atendem mais também, que têm o tato, né, de querer crescer. Então, acho que isso depende muito se você tá esperando muitas coisas acontecerem, né? Porque também não é fácil, tá, gente? Eu falo que assim, né, ser autônomo, você que tá fazendo a sua agenda, você que tem que correr atrás, né? Tem o funil, né? O funil de vendas, ele é igual para todo mundo. Você não pode querer atender 40 pacientes mês e ter uma procura de 10. Tá errado, né? Você vai ter que ter uma procura de pelo menos 200 pacientes aí para você poder conseguir 40. Então, eu até falo lá na clínica hoje, eu falo, gente, Instagram, para vocês que querem captar, eu falo Instagram, mas pode ser YouTube, pode ser outra coisa, né? Ele não é opcional, ele faz parte do seu trabalho. Ali é seu meio de divulgação, né? Então, ele não pode, quando dá tempo. Que quando dá tempo, gente, tem essa não. Tem que estar ali também como, né, como algo fundamental. Não é importante, é fundamental. Então, eu acho que assim, é muito difícil, né? Porque Não. a pessoa que, assim, às vezes forma, fica doida pra ganhar dinheiro, né? Eu Desculpa, lembro. desculpa. Digo assim, Eu achei que estava muito difícil explicar isso, mas você tá vendo. Pô, eu tô adorando te escutar. Desculpa, continua. imagina, eu acho que assim, tem que saber o que quer, se é consultório mesmo, né? Preferencialmente saber, assim, quando você começa a atender, você não vai saber a área que você quer atuar. Talvez eu entrei na nutrição achando que eu ia querer nutrição esportiva. Hoje, tô totalmente fora. Eu já atendo esportistas, né? Pessoas que praticam esportes, mas eu tô muito mais pro lado do emagrecimento e do tratamento de doenças hoje, né? Autoimunes e crônicas. Então, hoje eu me dedico mais a isso, até porque é uma área que poucas pessoas sabem trabalhar e eu adoro. Então, eu fui migrando. Lá na clínica, eu tenho nutricionista de criança, eu tenho nutricionista oncológica, que eu não atendo câncer. Então, assim, eu acho que você tem que ter uma certa identificação também, né? Porque aí você vai ficar mais fácil você conquistar os pacientes que você quer, né? Então, acho que é um pouquinho de tudo, gente. Mas, assim, eu sou apaixonada em atender, eu gosto muito de atender. Hoje eu venho reduzindo um pouco o consultório, mas por questões, vamos dizer assim, familiares, né? E por questão de liderar a minha equipe. Né? Então eu adoro atender. Então, ainda assim, eu, mesmo reduzindo, eu atendo muito ainda, né? Porque realmente é um volume legal. Mas não tenha um plano B. Acho que não pode ter plano B. Se você quer isso, você faça acontecer, né? E tenha inteligência emocional para poder ir lidando ali com as dificuldades dos momentos, né? Porque elas vão acontecer, infelizmente, né? Perfeito. Bárbara, cara, eu fiquei muito feliz de escutar o que você falou. Porque eu ia até comentar, mas você já sinalizou isso. Então, talvez aquele recém-formado, que muitas vezes tem aquela síndrome de Jonas, né? Fala assim, caramba, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E talvez você sinalizou que esse um ano, ou até mesmo 2 anos, pode ser normal, é comum acontecer, mas não perca o foco, mantenha-se. Então, como você mesmo já colocou respondendo, mas eu estou fazendo um reforço, talvez poderia ser um investimento imediato
na formação continuada, né? Sim. Então, talvez nesse período no qual você ainda vai ter, talvez, uma consolidação no mercado, ou talvez o network, ou talvez a consolidação dos grupos que vão te capacitar. Então, acho que talvez poderia justificar, nesse momento, dar uma continuada na atualização ou também no conhecimento para que você consiga investir satisfatoriamente. Eu achei sensacional a tua resposta, né, continuando a linha de raciocínio, que é justamente isso, né? Porque eu sempre falo que conhecimento liberta, né? Sim. Então, acho que você ter o aproveitamento do tempo, direcionando isso para a formação continuada, eu acho que justifica totalmente, né? E quando você fala do empreendedorismo na tua vida, como é que ele surgiu? Porque então você hoje empreende, você capacita, você tem a sua liderança na tua clínica, mas você já tinha isso na veia, ou talvez. Exato. E aí, então, vamos lá. Para quem nunca passou por isso, não tinha essa relação familiar, ou até mesmo incentivo, como foi esse processo de empreender, ou talvez estudar a questão de abrir um negócio, ter uma equipe? Como que surgiu isso na tua vida e como você vê um nutricionista como o detentor do próprio negócio? Bem, então, não, nunca tive exemplos de empreendedores próximos e nunca pensei em empreender, tá? Quando eu estava na faculdade, eu queria ter o consultório e atender em consultório. Era isso que eu tinha certeza que eu queria. Mas aí vem as experiências, né? Quando eu fiz a migração do consultório, né? Do consultório da minha tia, né? Que eu estava construindo para a Natália, foi uma coisa que eu pensei. Eu falei, opa, quando eu abrir meu consultório, eu não quero ser só eu. Porque, assim, até como uma visão, eu já era mãe, né, quando eu abri, e eu falei, olha só, se eu tenho umas férias, né, se eu viajo, se eu vou para um congresso, eu não tenho dinheiro, além de eu não atender, eu gasto. E Exato. eu falei, bem, por que não ter algo maior, né? E para isso eu fui fomentando, e aí quando aí, já na Natália, eu vi uma oportunidade disfarçada, né? Então ali, por exemplo, meu marido, a gente criou uma loja de produtos naturais, pequenininha, né? Que era o que a gente tinha para poder fazer, mas é as oportunidades, porque assim, na época também não ganhava rios de dinheiro. Desculpa te interromper. Esse foi seu primeiro negócio, então. Uma Legal. lojinha de produtos naturais online, não era, não E-commerce. é e-commerce. E aí a lojinha ainda existe, né? É uma loja ainda pequena, porque acaba que a gente não tem tanto tempo para poder lidar com ela, mas ela existe, ela é um segundo negócio. Aí nessa época criamos a loja. Aí um dia eu fui, inclusive, fazer uma visita para a Hilda lá no Le Quartier, a Hilda Henriques, minha amiga querida. E aí, bem, achei uma sala. Aí vi que era uma sala grande, eu falei, essa sala vai ser minha, ponto. Eu quero 3 salas aqui dentro. A arquiteta, na época, falava, Bárbara, cabe 2. Eu falei, não, vai caber 3. Faz as contas aí que vamos estudar isso aqui que vai dar. E aí, bem, eu falei, bem, eu quero uma equipe para atender aquilo que eu não quero, né? O que eu não tenho tato, eu não gosto de atender criança, eu não vou atender câncer também, porque é uma coisa que mexe muito comigo. E aí eu queria uma equipe multidisciplinar. Então, assim, eu acho que já veio dos incômodos ali, né? Dos momentos meio que ruins. Eu sempre fui dando também um jeitinho, né? De estar investindo em outras pequenas coisas. Eu falo, às vezes são as pequenas coisas, vão virando grandes coisas juntas, né? Então, mas eu nunca tive a veia do empreendedorismo, não. Nunca tive. Inclusive, hoje é uma dificuldade liderar, né? Justamente esse ano eu vim reduzindo essa agenda um pouco do que eu fazia, justamente porque às sextas-feiras, por exemplo, agora eu não atendo mais. Por quê? Porque como que você vai liderar sem tempo? Não tem jeito, eu tenho que aprender a liderar, ninguém me ensinou isso. Então, veio, acho que assim, veio bem naturalmente, para te falar a verdade, mas linkando um pouquinho a chave, eu acho que o que me auxiliou muito nessas viradas de chave foi estar com outras pessoas. Entendeu? Igual ali, eu tenho amigos muito queridos no Golden, assim, de várias partes do Brasil, que, cara, eu chego ali, às vezes a pessoa tem uma ideia, sabe? Troca ideia de consultoria, deixa eu te dar uma dica, ai, faça isso, ai, faça aquilo. E aí, acho que veio muito daí também, sabe? De estar em contato com outras pessoas. É, por aí, assim. Mas eu acho que a gente tem, como ser humano, tá? Não tô falando só na nutrição, não. Por exemplo, se você é autônomo, eu acho que é bom você nunca ter um negócio só. Essa é a minha cabeça hoje. Né? Então, assim, por exemplo, hoje meu marido mexe com carro. Eu tenho investimento em carro também, não tem nada a ver com carro, mas eu tenho investimento em carro. Então, assim, por quê? Oportunidades, né? Então, você tem que ir. Então, assim, cara, formou. Eu já fui, já atendi dentro de academia, né? Eu já tive parcerias
de atender em outros lugares que não fosse somente o meu consultório. Eu sempre gostei de atender. Hoje eu posso dizer não e atender somente dentro do meu consultório. Mas quando eu formei, eu fui buscar parcerias, né? Então, essas parcerias. Ah, tem um amigo aí que é médico. Pô, nós vamos formar junto. Poxa, vamos indicar paciente um para o outro, né? Vamos fazer essas parcerias. Parcerias, eu acho que é sempre já um bom começo para você pensar até em empreender, né? Porque às vezes vem ideias juntas aí de pessoas que se complementam, né? Mas não, nunca tive essa vez de empreender. Acho que foi a necessidade, para te falar a Cara, isso é verdade, incrível, sabia? cara. Seu relato é incrível, além de rico, honesto, né, orgânico, visceral, ele dá luz, muitas vezes, às pessoas que acreditam que a veia, né, de empreendedor, ela vem de família, e vem, às Uhum, vezes, e não, na verdade, ela vem justamente da dor, ou até mesmo da vivência, e de um processo natural, né? De que quando você uhum. começa a fazer, começa a pegar segurança naquilo que faz, qual que é a próxima fase da tua vida? Não é? Então, até porque você pode ensinar também para os novos profissionais que estão chegando na tua equipe, crescer todo mundo e, evidentemente, fazer com que isso tenha um futuro muito prospectivo e satisfatório. Na clínica, como líder, já são quantos anos? São 4 anos de clínica esse ano. Legal, que massa. E pensando no olhar de divulgadora ou até mesmo num olhar de prospecção de conteúdo, como surgiu a ideia do podcast ou como você vê o podcast na tua vida hoje? Então, na verdade, o podcast ele veio de uma dificuldade natural minha em me expor. Que barato. Você Vem usou daí. isso Sim. justamente como um desafio. Sim, bem, muitos anos eu fiquei muito presa somente em consultório, né? Como eu te disse. E aí veio me abrindo essas ideias a partir do momento que eu comecei a conviver com outras pessoas. E aí, bem, eu sempre fui uma pessoa mais retraída, tá? Hoje, assim, eu acho que eu sou bem expansiva até, bem tranquilo de conversar, não fico mais nervosa. Mas toda a minha graduação, por exemplo, na federal, eu não apresentava trabalho, eu corria da apresentação de trabalho, eu odiava, eu ficava tremendo e uma confusão danada. E aí, bem, o podcast, ele veio, na verdade, como um desafio pessoal, Que massa. de literalmente enfrentar os meus medos, né? E também de tentar fazer relações, né? Criar relações, Perfeito. transformar isso em um conteúdo para as pessoas, né? Então, assim, na verdade, o podcast ele veio com vários intuitos, sabe? Ele veio com o intuito de criar conteúdo, mas ele veio inicialmente de uma dificuldade pessoal minha, com certeza. Barato. E como você vê, talvez, a possibilidade agora de novos projetos, agora que você já passou dessa parte do podcast, você tem algumas outras ambições na tua carreira como nutricionista, ou talvez o momento agora é de mais de consolidação? Como é a tua visão, assim, para os próximos passos ou talvez projetos? Não, a cabeça é sempre de crescimento, gente. Eu O imaginei, eu Dani fala, imaginei. né? Quem não tá crescendo tá morrendo. Então, assim, eu sou uma pessoa que tô o tempo todo buscando maneiras de inovar, né? De pensar em algo novo. Bem, por enquanto, temos projetos novos para a clínica, né? Para crescimento da expansão da clínica também. Temos vários projetos nesse sentido. Ano que vem, vamos continuar o podcast também, né? Para a gente poder. E esse ano foi uma fase meio de amadurecimento também, né? Porque veio fase ali no qual eu estava entendendo como que é, né? As Aham. gravações e tudo mais. Agora eu já me sinto mais preparada para poder. Então, assim, ano que vem a fase é focar também um pouco nos produtos digitais, algumas coisas que esse ano já começaram a acontecer, né? Focar muito no nosso atendimento da clínica, né? Realmente na qualidade que a gente está oferecendo para os nossos clientes. Focar muito no crescimento da equipe também. Então, assim, é continuar os nossos projetos, mas a gente tem muito a crescer. E deixa eu só voltar a falar uma coisa lá de trás da cabeça do empreendedorismo que eu lembrei, assim, né? Que eu acho que é legal falar. Gente, é, a gente tem que saber muito o que a gente quer na vida, né? Eu falo assim, a gente tem que, obviamente, ter os pés no chão, né? A gente não pode também, não, eu não ganho nem 10 mil, eu quero ganhar 50. Pô, peraí, né? Vão lá também. São metas que você vai fazer a longo prazo. Só que assim, por eu ter passado muitas dificuldades também na minha vida, né? Nunca passei fome, nada disso não, mas de não, às vezes, não poder ter acesso às coisas. Eu nunca quis isso, eu não aceitava isso pra mim, entendeu? Então, assim, ontem eu falei isso, inclusive, com uma pessoa da minha clínica. Eu falei, olha só, se algo te incomoda, isso tem que ser o seu grande motivador.
Então, quando eu comecei, eu não tinha nada, né? E depois de um ano ainda veio um filho ainda, aí você pensa. Então, assim, eu fui começar, sei lá, a dar uma boa crescida na minha carreira, foi dali uns 3 anos, que eu consegui, assim, sabe, firmar o corpo, né? E aí já estava dentro da minha clínica, veio pandemia também. Quando a pandemia estourou aí, eu tinha 8 meses de clínica. Então, assim, era muito pouco tempo. Graças a Deus a gente passou muito bem, né? Foi se ajustando naquele ano e daí em seguinte foi boom de crescimento, de atendimento e aí foi tudo fluindo. Mas, assim, uma das coisas que sempre me moveu também, sendo bem sincera, obviamente, foi fazer o que eu amava, mas foi ganhar dinheiro. Então, eu sempre quis ganhar dinheiro. Eu nunca tive acesso às coisas, então eu sempre quis é, realmente crescer para poder conseguir ganhar dinheiro. Então, o meu motivador, um dos motivadores foi esse também, sendo bem sincero. Acho que isso também tem que ser algo para ser falado, porque assim, nutrição é sim, é amor, é cuidado com os nossos pacientes, mas isso não precisa ser separado uma coisa da outra, não, né? Eu acho que é algo que a gente pode falar também e é importante. Só que aí você não pode ficar na zona de conforto se você quer isso também, Claro, né? Então tem perfeito. que arregaçar as mangas aí para luta. Aham. E como ser líder? Como é que é? Então, vou terminar a pergunta assim. Como é ser líder? Pronto. Não vou esticar, não. Gente, é muito difícil liderar, viu? Nossa, gente. Eu tava até lendo livros de liderança, tá? Ultimamente, tô lendo bastante. É muito difícil, porque são pessoas assim, né? A gente lida com pessoas totalmente diferentes também. Cada um tem um objetivo de vida, né? Cada um quer ganhar um valor por mês, um quer crescer muito, o outro não quer tanto assim, né? Então a gente tem que entender as perspectivas. Por isso que eu te falei, hoje eu tenho uma reunião mensal dentro da clínica, na qual a equipe toda se junta, e é muito difícil até para se juntar, tá? Porque, né, cada um com horário e tal. Mas é muito desafiador liderar, mas ao mesmo tempo eu venho gostando muito de fazer isso, sabe? Porque isso também é palpável, né? Então, assim, a partir do momento que você consegue fazer as reuniões, colocar metas, né, para as pessoas que estão envolvidas com isso, a gente consegue ver a evolução da pessoa, né? Mas é muito desafiador. E até porque, como eu nunca pensei em liderar, né, foi coisas que foram meio que acontecendo também. Mas é um grande desafio, é um grande desafio. Manter a equipe engajada, né, as pessoas ali atentas, né, com os atendimentos, com o padrão também de qualidade a ser feito, né, assim, é desafiador, essa é a palavra. Se você fosse eleger três valências de um bom líder, a partir da tua experiência, a partir dos seus erros, a partir do que deu certo na tua trajetória, hoje, sabe que isso pode mudar um dia Uhum. de cada vez, mas hoje, o que você consideraria? Gente, a minha experiência é bem vaga, tá? Então, assim, eu vou falar de uma. Mas eu acho, primeiro, ter empatia, sempre, né? Pra você poder entender qual a dor da pessoa que tá na sua equipe, o que que ela espera, o que que ela quer, né? Justamente porque a gente tá lidando com pessoas diferentes. Se a gente bater papo com 10 pessoas aqui, as 10 pessoas vão ter perspectivas de vida diferentes, tanto de crescimento, quanto né, de necessidades financeiras, do que é da vida, de qual que é o objetivo maior, enfim. Então, acho que se você tentar entender essa equipe é muito importante. Eu acho que tá com a equipe, né? Esse é meu grande desafio desse ano. Eu comecei a colocar isso em pauta e ano que vem espero que eu consiga, mas é estar junto, né? Arregaçar a manga também e fazer com a equipe. Não só com as meninas, né? Mas com a secretária também. Tem hora que eu tenho que sentar lá, tenho que ver como que tá mandando mensagem pro paciente, o que que tá fazendo, o que que tá sendo feito. Então tá ali. Poxa, você não pode simplesmente deixar as coisas na mão das pessoas, né? Tá junto, tendo ideia juntos, igual lá. As meninas vão gravar vídeo semana que vem de consulta. E aí eu falei, gente, vamos fazer, vamos fazer. Quem quer fazer? Vamos lá. Então, assim, eu tô o tempo todo botando, né, à frente também nessas coisas para a equipe conseguir avançar. Então, acho que tá à frente, mas tá junto, né? À frente puxando, mas junto, chamando mesmo. E eu acho que sim, um bom líder também ele tem que ser bem quieto, né? Ele assim, não tem como você ser perfil tranquilão, porque, assim, eu acho que a gente tem que ter a cabeça mesmo, não, de que pode melhorar, de que pode ser melhor, né? Do que pode ser feito, assim. Eu acho que sempre tem maneiras de melhorar aquilo que a gente está fazendo, de crescer. Então, assim, hoje eu tento me pautar, embora minha experiência seja bem vaga, tá? Como Nesses todo pontos. mundo, a gente vai aprendendo com a É vida, né? justamente como eu falei, porque assim, não veio de exemplo, né? Essa demanda veio da vida, né? Está vindo, então eu estou em processo de aprendizado, né? Então vamos treinar para poder ir ficando bom, né?
literalmente. E agora o contrário. Quais foram, na tua opinião, as suas maiores dificuldades em se tratando de defeitos? O que que você enxerga como algo que foi o maior desafio para você ser líder, em função talvez de habilidades ou até mesmo de características pessoais que foram um desafio para que você pudesse ter todas essas atribuições? Ansiedade, sem dúvida, né? Porque quando a gente produz muito, a gente faz muito, a gente tem mania de achar que o outro tem que ser igual a você, né? Então eu falo isso muito na terapia, eu falo, nossa senhora, gente, tem que mudar. Então acho que essa ansiedade, né, de fazer também com que as coisas aconteçam, por isso que eu falei da resiliência. Hoje eu tento ter esse tato de entender o meu equilíbrio, tá? Mas ainda é um desafio, né? Os nossos desafios vão ser sempre Sempre vai ser. semelhantes. Então, ter essa paciência também de entender o próximo. Esse é um grande desafio. Eu falo que é uma característica também, mas é um desafio. Uhum. Eu acredito que essa pressa também, né? Essa cabeça cheia, né? Eu acho que quando a gente empreende, gente, minha cabeça é o caos. Eu tenho que anotar tudo, porque são várias ideias acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem uma ordem de prioridade das coisas. O nosso tempo é escasso, né? O nosso Uhum. tempo, ele é limitado. Então, acho que acho que seriam essas duas hoje, assim. Ansiedade e. Essa cabeça, assim, pensando em um montão Ah, de sim. coisa. E gestão do tempo, né, gente? Gestão do tempo hoje para mim é um desafio ainda. Eu tô morando mais perto da clínica, eu mudei agora, tô morando quase do lado da clínica, justamente para poder evitar um pouco de trânsito. Me ajudou bastante já, mas a questão de gerir. Esse ano agora eu organizei todas as minhas agendas de novo, vou tentar de um novo formato. Eu acho que a gente tem que pensar sempre em gestão do tempo. E um dia desses eu até estava conversando com um paciente meu, mas acho que é legal a gente falar sobre isso também, né? E aí vem a dica para os estudantes aí. Às vezes a gente sabe o que a gente quer. Eu quero sucesso, eu quero crescer, eu quero atender, eu quero ganhar dinheiro, eu quero um monte de coisa, né? Mas eu acho que ao longo da carreira é bom a gente também saber o que a gente não quer, né? Então a gente pensa no que a gente quer. Eu não quero ficar refém de consultório hoje. Eu não preciso disso hoje, nesse momento. Então hoje eu determinei o que é bom para mim, né? Aonde eu vou conseguir dar o meu máximo, uma execução excelente para o paciente e que eu também não vou abrir mão, né, da minha família, de estar com a minha filha, de buscar ela na escola, enfim, de fazer alguma coisinha ali que eu posso. Por exemplo, hoje eu não atendo à noite, eu não gosto de atender à noite, não é minha praia, entendeu? À noite eu gosto de sair do consultório até 6, às vezes eu abro até 7, mas não vou atender. Então, acho que assim, também entender os seus limites, né? Onde fica bom também. Porque fica agradável, fica leve. Então, hoje, por exemplo, eu atendo um sábado ao mês. Antes eu atendia quase todo sábado, gente. Não quero mais isso, não. A gente vai começando depois de um tempo, mas vai começando a escolher também, né? Exato. Eu acho que. E o mais legal, bacana você falar isso, Bárbara. Bacana mesmo. Poxa, várias coisas eu pensando e me identificando também. Que a primeira coisa, para que você saiba o que você não quer na vida, primeiramente você tem que se permitir fazer. Né? Uhum. Então, quando você coloca o teu relato de que já atendeu em academia, já atendeu em vários lugares, isso eu acho bacana. E aí vem a minha pergunta: é, você era uma pessoa tímida? Ou como você vê, às vezes, a dificuldade de profissionais que têm essa timidez, ou talvez veem essas situações como situações, talvez, que são difíceis para ser realizadas, em função, às vezes, o que vão pensar, às vezes eu aqui, ou então não tendo meu próprio consultório, enfim. Você acha que isso é algo que interfere? Bem, olha só. Eu nunca fui extremamente tímida, não. Eu só não era uma pessoa empática, simpática, sabe? Assim, E para as pessoas que são tímidas? eu acho que tem que encarar seus medos. Não tem outro jeito, não. Né? É igual dirigir. Eu não dirigia carro manual porque eu bati o carro. Até o dia que eu falei, Você vai ver se eu não vou dirigir isso aí. Fui lá dirigir, hoje dirijo qualquer carro. E você atribui essa força de onde? Eu acho que é de tentar encarar o que precisa de ser encarado. Eu sou muito prática hoje, sabe? Eu acho que tudo tem resolução, E assim. Eu alguém acho te que. apoiou em relação a isso? Eu acho que, assim, meu grande apoiador é meu marido, assim. O Pronto, Gabriel, ele me estimula muito, assim. perfeito. Então você acredita.
na tua, desculpa, durante a faculdade, você já tinha um relacionamento com o seu... Não, ainda não. Não, ele não. Ali quem me apoiava muito nessa época de faculdade era minha tia, que foi inclusive quem me deu a oportunidade. Minha tia sempre foi professora. E aí eu sempre estudei em colégio público, né? E aí eu fui estudar em colégio particular, foi no primeiro ano. Inclusive minha tia que ajudou minha mãe nessa época. E aí, assim, a minha tia sempre assim, me estimulou, né? Faz, Bárbara. E ela sempre acreditou na nutrição, isso foi muito legal. Então, assim, mesmo. Qual é a profissão dela? Ela é química, professora de química. Aí ela falava, Bárbara, vai ser muito bom você fazer isso. Então ela sempre me estimulou. E a minha mãe, apesar de ser uma pessoa muito simples, cara, minha mãe sempre me ajudou nos meus sonhos, sempre. Do jeitinho dela, mas ela sempre. Isso, vai, filha. Ela nunca falou assim, faz um concurso público, Bárbara. Nunca. Ela falou, acredita em você. Minha mãe sempre foi assim, acredita em você, faz isso. E aí, assim, eu acho que veio bem de perto. Então, assim, é claro que tem pessoas, né, que infelizmente às vezes não tem todo esse apoio, Exato. mas é justamente talvez estar nesse ambiente, talvez, né, eu acho que eu falo assim, ambiente é tudo, né? Tanto para mudança de Perfeito. hábito. Então, se você às vezes não tem casa, porque a gente acredita, né? A gente sabe que é real isso às Aham. vezes a pessoa tem uma visão diferente, né? Às vezes tem aquelas pessoas, faz concurso que dá certo, faz concurso, seja infeliz, gente. Também não precisa disso, né? Então, eu acho que é estar com pessoas que vão te estimular, vão te ajudar a olhar o lado certo das coisas. Fica mais leve, né? Fica mais fácil. Perfeito. Então, era mais ou menos isso que eu queria chegar. Então, também atribuir essa força a uma equipe de suporte, né? Sim, Pessoas sim. que estão ali verdadeiramente, genuinamente apoiando e, de fato, crescendo junto com E eu você. vou falar uma coisa que eu acho muito importante. Gente, assim, estejam com pessoas melhores que vocês. Sempre, sempre. Né? Então, assim, a gente às vezes vai ter que pagar por isso mesmo, né? Eu fiz vários investimentos aí fora de Juiz de Fora, São Paulo, ia para os congressos, sabe? E assim, eu fui encarar os meus medos, né, com o podcast, com a exposição. Isso me deixou, assim, aproveitar as oportunidades, porque às vezes você sendo retraído, não é assim. Gente, não é assim. Às vezes você é assim porque você nunca teve um estímulo dentro de casa, né? Porque você nunca buscou isso. Então é difícil mesmo, vai ser difícil por um tempo. Mas depois você vai ver que não é nada demais. Entendeu? Então, acho que assim, a gente tem que ser mais prático também, né? Eu falo assim, gente, são poucos problemas que a gente tem. Eu falo isso com a minha mãe. Minha mãe, às vezes, é uma pessoa que um negócio assim, desse tamanho, me vira um negócio. Eu falei, gente, se as pessoas fossem mais práticas, né? Assim, é um problema, eu tenho timidez. Então, vai fazer terapia, vai fazer, sei lá, vai fazer teatro, vai fazer alguma coisa, né? O que você não pode é ficar aceitando aquilo dali pra você. Ou talvez vai escutar a experiência das pessoas que Que já passaram passaram por por a mesma isso. coisa e se identificar com aquilo. Então, a busca talvez pela solução e a busca também pela inquietação em relação às coisas que nos deixam, às vezes, frustrados ou talvez literalmente inquietos, justificam muito o caminho que a gente vai adotar e o mais importante, as habilidades que a gente vai conquistar com a prática, né? Então, o que E que assim, você... usar isso para te motivar, né? Não Pronto, para te limitar. Não, não é perfeito, uma limitação você ter um problema. É uma limitação se você decidir que é um problema para você. Simples perfeito. assim, né? Então, é usar aquele seu incômodo ali para você poder fazer alguma coisa por aquilo, né? Senão o Cara, incômodo ele continua a mesma o coisa. teu relato ele é tão importante porque eu me identifico também, porque a minha trajetória ela foi bem parecida com a sua. Obviamente com as devidas distinções, porque eu me mudei para vir estudar, né? Uhum. São 18 anos aí, literalmente crescendo, construindo, e eu acho que o início, ele, literalmente tudo, ele é o mais difícil. Sim. Mas estar do lado de pessoas que chegam para você e falam assim: senta aqui, respira, relaxa. Olha só, vai acontecer isso. Talvez se não acontecer isso, pode acontecer isso. Mas talvez se não acontecer também, não fique preocupado. Que de fato, em algum momento, se não aconteceu, vai acontecer. Então tenha em mente as coisas que provavelmente poderiam estar surgindo e como você antecipadamente já poderia ver essas coisas que poderiam estar acontecendo e de fato se programe ou talvez de alguma maneira busque soluções para aquilo.
Então, isso eu acho que é um fio condutor da coisa e leva, como você bem colocou, à resiliência, né? A construção, muitas vezes, da racionalidade em relação aos desafios, porque acredito que muitas vezes os profissionais de saúde, até mesmo os nutricionistas, imbuídos muitas vezes numa cultura de opressão, uma cultura que fala assim, ó, amanhã você está formado aí, está no mercado, né? Então você vai cair no mercado aí, não vai ter trabalho. Então muitas vezes eu vejo alguns profissionais, até mesmo professores da própria faculdade ou das instituições, que usam esse tipo de discurso, ao invés de construir, talvez, ou servir de apoio e alicerce, como destruição ou até mesmo sentimentos errados numa pessoa que tá, às vezes não tem a mesma força de vontade ou até mesmo capacidade de lidar sozinho com os problemas, e ao se deparar com esses inúmeros desafios, ao invés de evoluir, fica introspectivo. Uhum. Então, o poder da tua fala, da tua história, da tua vivência é muito bacana, muito válido. Eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de conversar com você, escutar também a tua trajetória e também enaltecer o teu caminho e agradecer por você ter aceitado esse convite e também de servir de exemplo para as próximas gerações ou até mesmo para os próximos profissionais da nutrição. Mas para a gente chegar um pouquinho na nossa finalização, como você vê hoje a nutrição? Então, suponhamos que tem alguma pessoa que gostaria de enveredar para a área de nutrição. Você vê a nutrição hoje como uma nutrição diferente do passado, ou talvez uma nutrição que é interessante e atrativa do ponto de vista financeiro ou até mesmo de realização profissional, ou você já vê uma nutrição que cada vez mais está saturada, ou profissionais que também estão saturados, enfim, de uma maneira geral, Não, né? gente, nutrição é o futuro. Pro, Nutrição é manda o ver. futuro. Bem, eu acredito que cada vez mais as pessoas estão criando consciência do poder da nutrição, né? Eu, por exemplo, depois que eu comecei a atuar bastante em doença autoimune, gente, não tem uma semana, né, que eu não atenda pelo menos 4, 5 pacientes de doença autoimune. Isso aí estourou depois de pandemia, né? Então, assim, primeiro que quase 80% das doenças aí estão relacionadas a cunhos alimentares. Então, assim, sempre vai ter espaço para muita gente, né? E principalmente para boas pessoas, né? Pessoas que estão ali sempre se atualizando, buscando, né? Aprendendo com quem sabe mais, né? Então, assim, só vejo nutrição crescendo, se desenvolvendo. Acho que tem espaço para todo mundo, até porque a gente atua em totalmente diferentes áreas, né? Igual eu falo na clínica, a gente não tem competição, não tem como ter competição. Porque, às vezes, você vai, por exemplo, atender uma pessoa que gosta mais do esporte, tem mais a ver com o seu tipo de atendimento, e o meu é outro tipo de atendimento. Então, assim, façam nutrição, vejam nutrição como algo muito bom. Inclusive, né, tem um monte de médico querendo virar nutricionista, então você vê que, assim, tem muita água para rolar aí, muito crescimento. E vejo a nutrição como financeiramente para quem atua em consultório, né? Eu acho que também tem, assim, falando de consultório especificamente, né? Ou, obviamente, quem dá aula, que faz cursos, muito rentável, né? Só que tem que ter paciência, né? Tem que fazer a construção, tem que ir lá fazer seu tijolinho todo dia ali, porque ali tem muita gente boa também. Então você tem que estar fazendo, né, a construção da sua carreira ali para você poder ver um bom resultado dali a um tempo, né? Mas assim, isso eu acredito que é para qualquer outra carreira que você seja autônomo, né? E você esteja sozinho ali fomentando o seu trabalho, né? Então, por exemplo, formou em dentista, você não vai ter o consultório lotado só porque você abre uma salinha. Não, você tem que falar do seu trabalho. Então, assim, acho que pega um pouquinho de tudo que a gente falou ali, das relações, de estar inseridos e, assim, gente, aproveitar as oportunidades que a vida dá pra gente também, né? Então, assim, cara, viu a oportunidade de estar trabalhando no lugar por um tempo, de estar fazendo, ver como que funcionam as coisas. Igual quando eu lembro direitinho, cara, quando eu fui contratar minha secretária, eu falei, gente, peraí, eu tenho que lembrar de tudo que eu aprendi. É claro que eu tive que fazer várias coisas naturais, né, do seu trabalho, mas assim, eu tive que aprender com alguém, né? Então, assim,
ter a cabeça de aprendizado também e dessas conexões com outras pessoas. Acho que isso aí já vai abrindo um bom leque para você poder ter um bom atendimento futuramente, assim. E eu acho, gente, que nutrição é a profissão do futuro. Hoje, cada vez mais. Eu tenho pacientes, assim, eu atendo no mínimo, né, 16 anos para cima. Eu tenho pacientes de 16 anos até 88 anos no consultório. Então, olha só. Assim, claro que a gente tem, né, a nossa margem ali de pessoas que a gente atende mais, mas eu vejo que até, assim, os idosos hoje estão buscando mais, né, buscando suplemento. Ah, quero tomar creatina, vi que esse negócio é bom. Então, assim, com certeza, invistam em nutrição se esse é do feitio de vocês, se é isso que vocês estão buscando, né? Também não façam algo só para poder ganhar dinheiro, porque não dura, né? Eu falo que o Ikigai, né, que é aquele termo japonês, fala que, né, para você poder ser feliz, você tem que ter tudo. Você tem que gostar do seu trabalho, você tem que fazer ele bem feito, né? Então, é um pouquinho de cada coisa ali. Mas eu acredito muito na nutrição. Muito, muito, muito. Perfeito. Bárbara, antes de passar as considerações finais, gostaria de presentear você com um kit da Idem, nossa apoiadora, Obrigada. tá? Tem um kit anti-aging aqui, algumas coisas bem bacanas. Ótimo, Então, obrigada, fica Santiago. aí a Obrigada, lembrança Interperidem. da Idem, uma das nossas apoiadoras, assim como a Full Life, né? Como você bem falou, nós somos somos a construção de todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que estão também dando o nosso suporte. Então, fica aí um presente para ti da Idem. E Obrigada, agora eu obrigada. gostaria de passar a palavra para você fazer as considerações finais e mais uma vez agradecer o aceite em estar falando um pouquinho da sua vida e nos presenteando com esse episódio maravilhoso que eu adorei. Bem, primeiro assim, recadinho, né, para quem tá assistindo, eu acho que gente, lutem, né? Lutem, corram atrás, tenham relações, enfrentem seus medos, tenham ciência do que vocês querem, né? Igual o Santiago falou, tentem não escutar muito coisas negativas, né? Porque isso faz a gente até ficar pensativo sobre, será que vai dar certo? Será que não vai? E, na verdade, façam para poder acontecer de fato, né? No meio do caminho, você vai reinventando a rota. Eu acho que é isso, assim. Consultório não tem segredo, também não tem essa questão do consultório de sucesso. O método do consultório de sucesso. Gente, consultório de sucesso, ele é individual para cada um, né? E aí, cada um tem o seu métodozinho, cada um sabe o que funcionou para si mesmo. Mas agora, assim, acho que um bom começo tendo relações, como eu falei, estudando bem, sabe? Sai da faculdade, vai fazer uma pós, sabe? Vai fazer uma especialização, senta a bunda para poder estudar direito também, né? Porque, igual eu falei, eu fiz outra pós agora do Dani, e assim, o olhar que eu fui fazer essa pós já foi outro. Eu fui ali para poder romper os meus pontos fracos. Então, ali eu fui escutar determinadas aulas. Dessa vez eu não escutei a pós toda. Por quê? Porque o meu tempo hoje é escasso. Então, a minha visão hoje para fazer um curso é totalmente diferente de antes. Mas antes, eu passei também por todo o processo natural da vida, até para eu poder entender o que eu gostaria mais. Então, assim, estudem muito, façam relações, né? Tenham relações com os professores de vocês, né? De estar perguntando, de estar conversando, façam estágio fora da faculdade, né? Hoje eu tenho estagiária lá dentro da clínica, e assim, a Bruninha tá toda hora olhando ali como que funciona, o que que acontece, o que que pode ser feito. Então a gente tem que ser inquieto, né? Pra gente poder crescer. E tem N maneiras de vocês fazerem isso, mas é bom a gente ter ciência que o consultório é uma construção, né? Não é um método, é uma construção. E aí você vai construir ele do seu jeitinho, né? Tem gente que quer coisas imensas, tem gente que quer, às vezes, coisas menores. Então, é saber também o que você quer. E ter inteligência emocional aí durante esse processo para poder estar entendendo mesmo, né? Essa questão. Então, assim, acho que é isso, acho que. E o crescimento vem muito dos incômodos da gente, né? Então, acho que enfrentar esses medos, como a gente falou, são muito importantes. Por exemplo, a minha capacidade hoje de comunicação ainda pode melhorar, obviamente, mas é muito melhor do que quando eu comecei. Hoje eu consigo. Nossa, minhas consultas, graças a Deus, hoje eu sinto que são muito boas. Só que foi do nada? Não, já tem de mais de 6 mil pacientes aí para poder estar fazendo isso. Então, né? Isso também veio com a malícia, né? Veio com aprendizado mesmo. Então, eu estou em constante aprendizado, né? Sou nova nesse ramo. Daqui a pouco vou ter muitos anos de profissão. Então, acho que é bem por aí. Acho que os insights que eu queria dar é esse. Te agradeço muito pelo convite. Fiquei muito feliz de ter recebido esse convite. E espero, né, que a gente consiga impactar outras vidas aí, outras pessoas com essas dicas, né? E esses relatos simples, mas que acho que são de coração, né? E fico muito feliz de ver a nutrição crescendo, né? As pessoas dando mais valor cada dia mais. Eu acho que assim, é um mercado ali que não sei nem te dizer, mas eu tenho certeza
que é incrível, né? Até porque hoje são várias áreas diferentes, né? Na minha época era só o quê? Ou você clinicava ou você era esportivo, né? Então, assim, hoje não. Nossa, hoje é um mundo de opções, É, né? Então é muito legal. Te agradeço muito, tá? Sucesso pra você. para nós. E é isso, gente. É porque juntos somos sempre melhores, né? Sempre. Então, acho que quando a gente une forças e se propõe também a entender que a construção ela vai sendo potencializada quando a gente une forças, quando a gente vivencia talvez e escuta outras experiências ou talvez alguns insights, algumas questões que você não tinha parado para pensar, se sensibilizando e obviamente se inspirando, assim como eu me inspirei na tua história. Parabéns Ah, mais uma vez, obrigada. sucesso. E que a gente possa conversar novamente. Já fica aqui mais um convite para você estar sempre aqui Pode me conosco. chamar. Hoje eu adoro bater papo, tá, gente? Ah, Hoje... é? Já houve um momento da vida que você ficava meio E preocupada? vários, nossa, quando me chamavam para poder fazer entrevista na Globo, no jornal, aí eu falava, ai, vou, não vou, vou, não vou. E hoje, assim, hoje é leve, hoje é fluido, né? Hoje eu falo, quanto mais natural, melhor, né? Igual a gente Perfeito. conversou. Então, é um bate-papo, vem do seu coração, né? Vem das suas experiências aí, fica bem, Quanto mais natural, melhor, né? É sem por isso dúvida. que o nosso podcast não tem pauta. Não É, tem. gente, eu perguntei sobre a pauta, tá? Imagina. Mas você sabe que muitas pessoas perguntam e muitas pessoas. Bárbara, só um parênteses. Às vezes, quando eu faço o convite, na verdade, não é às vezes, não. A maioria das vezes, eu vou te falar que a maioria das vezes, é uma das ausências, ou talvez das dificuldades, porque as pessoas têm medo de. É. Encarem seus medos, tá vendo? Esse, tá vendo? Eu levantei e você veio cortando justamente por isso. Então Verdade. acho que faz mais sentido e muitas vezes corroborando, muitas vezes não, e corroborando o que a gente está falando, a gente encerra justamente por isso, né? Não tem problema nenhum, desde que você se permita, né? Sim, Então sim. encare os seus medos. É isso aí. Perfeito, adorei. Gente, se você ficou até o final desse episódio, não esqueça de curtir, compartilhe também com seus contatos, compartilhe com as pessoas que vocês acreditam vão ser beneficiadas com essas informações, assim como eu fui muito beneficiado. Comente aqui o que você achou desse episódio, marque também as pessoas para conhecer o nosso podcast e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Grande abraço e até lá.